Olá, o programa Câmara 70 Anos está no ar para resgatar a história da Câmara Municipal de Araçatuba. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a assistente social, jornalista, radialista e vereadora licenciada no exercício do cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo, Maria Tereza Assis Lemos Marques de Oliveira, a Tiesa. Obrigada pela presença em nosso estúdio, Tiesa, seja bem-vinda. Obrigada a essa oportunidade, a gente sempre acha, né? A gente tem certeza que a TV Câmara está sempre inovando e falar dessa forma dos 70 anos é muito agradável, muito interessante, muito instrutivo, porque é uma oportunidade das pessoas também tomarem conhecimento. Então é um prazer estar aqui. Vamos compartilhar então as suas memórias, né? A senhora chegou à Câmara Municipal de Araçatuba em 2009, para o exercício da 15ª legislatura. Tiesa, como foi esse momento? Há muito tempo almejava uma cadeira aqui no Poder Legislativo de Araçatuba? Na verdade, almejar uma cadeira é meio recente, mas a presença da gente nesse movimento da comunidade, isso vem lá desde os tempos de estudante. Então, a hora que a gente vai crescendo, conhecendo mais as coisas, as oportunidades, eu entendi que era por meio da política que a gente poderia tentar resolver aqueles problemas que afetavam a comunidade nossa. Eu sou aqui de Araçatuba, sempre tive aqui, a gente saiu para estudar. Então eu tinha certeza que era através da política que a gente poderia tentar transformar as dificuldades da comunidade em uma situação melhor. Então acaba aí na militância surgindo essa oportunidade. E foi assim que eu cheguei aqui em 2009, já tendo participado de 2 eleições, ficado como suplente em uma, mas ali a gente estava fazendo, era um balão de ensaio, né? Na verdade, aquela que eu me dediquei na campanha mesmo foi a de 2009. As visões que você tinha do Poder Legislativo, as suas expectativas foram atendidas? Algumas. A gente chega aqui com uma imagem muito diferente da realidade que a gente encontra. Primeiro, que a gente vem achando que vai ser tudo muito mais fácil. E não é, né? Então, a gente tem que se dedicar muito, estudar muito, ter bastante sensibilidade para fazer essa leitura do cenário. Isso é uma coisa política. A boa política, é um movimento muito rico, muito intenso. Então, às vezes, você vem para a Câmara com uma ideia, com um projeto, mas alguma coisa acontece nesse dia que muda toda a sua perspectiva, né? Então, é bastante diferente, mas é rico, muito rico, e a gente aprende bastante aqui. Em 70 anos de história, a Câmara Municipal de Araçatuba contou com apenas 8 mulheres vereadoras, entre elas a senhora. Qual o diferencial das mulheres no Poder Legislativo? Primeiro, que as mulheres sabem muito mais que os homens das suas necessidades. Mas as mulheres também sabem das necessidades dos homens, mesmo porque nós somos mães. Então, nós tratamos diretamente com a formação e as demandas, tanto de homens como de mulheres. Então, eu já acho que isso é um diferencial da mulher no legislativo, porque a capacidade de legislar se amplia com a nossa presença. Ninguém está tirando os homens desse cenário, claro, né? Mas eu penso que a gente tem esse diferencial. Outra coisa é a sensibilidade. Eu não tenho dúvida de que a mulher, ela tem uma habilidade para perceber a emergência mais desenvolvida que os homens. Essa capacidade de olhar e reconhecer o entorno. Os homens, a visão deles é uma visão mais focada, é uma visão mais estreita, não no sentido da limitação, mas no sentido do físico. Para mim, isso é enriquecedor também. Outro dado importantíssimo, e que aí já não sou eu que trago, né, são as pesquisas de que as mulheres são menos corruptas do que os homens. Elas são muito habilidosas, né? Quando elas se dão à corrupção,
talvez elas sejam bastante habilidosas, mas no geral a mulher é mais, ela reconhece muito mais as necessidades do outro e a capacidade que ela tem para auxiliar o outro, e então ela fica menos corrupta, porque a corrupção ela tem um elemento muito ligado à questão do egoísmo, é meu, é para mim, eu quero para mim, e a mulher é menos egoísta que o homem na sua natureza. Então, por isso que talvez ela seja menos corrupta, né, em termos de quantidade que os homens. Né? Tiesa, os números comprovam que o meio político ainda é um reduto predominantemente masculino. A mulher encontra dificuldades nesse meio? Na verdade, eu até queria falar da legislação. As mulheres também elas são muito estudiosas, muito concentradas. Então, as mulheres geralmente, quando vão para a atividade definitiva do legislar, elas já pesquisaram bastante, né? Estão mais preparadas. São muito preparadas. Não sei mais ou menos, mas as mulheres estão preparadas para o legislativo. Você me perguntou, Suzy, das dificuldades num reduto predominantemente masculino. Eu tenho uma vantagem que acho que as outras não. Muitas mulheres que gostariam de estar na política não têm. É um marido que me acompanha. O Lupércio é a metade da minha vida política. Isso me ajuda muito, porque realmente é um espaço muito dominado por homens, haja visto os números. Né? Então, mas eu nunca senti nunca fui vítima de nenhum desrespeito, de alguém se apropriar daquilo que entende alguma fragilidade. A gente já teve embates com homens. Eu já tive embates com homens até aqui na Câmara. É claro que a gente para em algum momento. A gente tem vontade de se igualar a eles no destempero. Acho que até somos capazes de nos igualar a eles no destempero. Mas por conta da nossa condição, eu sempre dizia, eu paro aqui porque eu tenho marido. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa meio ruim. Mas eu nunca senti discriminação, desrespeito, desprezo, ou nunca preconceito. A gente também participa bastante da militância, né, política. Eu faço parte do PSDB Mulher. Então, lá a gente encontra os pares, né? Que pode fazer uma avaliação melhor. Isso a gente é tranquilo. Eu nunca me senti desprestigiada na política por ser mulher. Já tivemos que brigar por espaços, né, sempre. Mas algo natural. Hoje a senhora cumpre o 3º mandato parlamentar consecutivo e o currículo como vereadora já contabiliza, no mínimo, 32 projetos de lei, 1 de lei complementar, 31 projetos de resolução, 5 de decreto legislativo e 11 emendas à lei orgânica do município. Tiesa, quais dessas proposituras lhe orgulham por terem feito a diferença na vida dos araçatubenses, por terem contribuído com o desenvolvimento da cidade? É engraçado que pode parecer não importante assim, mas a lei que manteve a porta giratória nos estabelecimentos bancários. A legislação superior anulou essa exigência e a gente fez questão, a pedido dos próprios seguranças do pessoal dessa área, a permanência dessa porta. Às vezes ela é muito chata, a gente é obrigada a tirar as coisas da bolsa. Às vezes tem uns seguranças que são deselegantes, principalmente com as mulheres. Mas eu acredito que foi uma contribuição para melhorar a segurança tanto do cliente como do funcionário e como do próprio vigilante. Eu penso que essa lei é uma lei que diretamente contribuiu para melhorar um pouco a segurança das pessoas quando vão até o banco. Tias, e as comissões parlamentares que contaram com a sua participação, sejam elas permanentes ou especiais, e trouxeram de alguma forma benefícios, conquistas para a nossa cidade? Para mim, mesmo não tendo sido membro efetivo, foi muito prazeroso participar da comissão do Hospital da Mulher.
aquele movimento foi muito bom para a gente, além de aprender muito, a possibilidade de defender demandas tão específicas do nosso gênero, porque aqui a gente defende demandas de todos dos gêneros, geralmente, mas especificamente da mulher, esse foi um trabalho interessante. A participação nossa também na definição da implantação do Centro de Referência da Mulher, eu tenho certeza que foi um trabalho importante. A questão do próprio lixão, né? A nossa participação tanto na contribuição direta com a legislação, como na contribuição indireta através do apoio ao movimento, para mim também isso tem um significado muito grande no meu mandato. Foram votações, foram discussões aqui na Câmara Municipal de Araçatuba que de alguma forma acabaram marcando a história da cidade nestes 10 anos, quase 10 anos que a senhora exerce mandato aqui na casa, né? Tal como o movimento do lixão, até a própria extinção do DAIA. Que naquela ocasião nós nos manifestamos contrária à transformação, à cessão do DAIA, a terceirização, concessão. Concessão, né? Isso, a concessão do DAIA. Isso, como a gente falou no início, a política ela muda muito, né, com o tempo. Naquela ocasião, fazer a concessão do DAIA, no nosso entendimento, era um prejuízo muito grande para a cidade. Hoje, eu reconheço que os serviços prestados pela Samar são de boa qualidade, né? Mas naquela ocasião a gente não queria abrir mão desse patrimônio. E a gente sabia que tinha jeito, o DAIA tinha jeito. E por isso a senhora se posicionou contrária naquela ocasião. A gente ficou bem resistente a essa mudança. No biênio 2015-2016, a senhora foi a primeira secretária da mesa diretora. Como foi a experiência de participar da mesa? A senhora almeja outros cargos da mesa diretora? Ser secretária é tomar conhecimento de tudo que tramita na Câmara. Isso é muito interessante. Mesmo que você não atue diretamente numa matéria ou outra, mas tudo passa pela sua leitura. Tudo passa pela minha leitura. É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu não sei, eu acho até que não fazia mal, porque eu acho importante que quem vá ler se aperfeiçoe e goste disso. É uma responsabilidade grande fazer com que as pessoas que estão acompanhando, ou por vídeo, ou por áudio, né, através do rádio, da internet, entendam. Entendam o recado. Eu sempre fui muito preocupada com comunicação. Então, foi uma experiência muito legal, muito interessante. Gosto de fazer isso. Mas a presidência da Câmara, eu também tenho vontade de ser presidente da Câmara. Eu tenho vontade de ser prefeita de Araçatuba. Então, a política me encanta. E eu acredito que a gente tem um preparo, é lógico que muito a aprender. Mas eu não tenho dúvida de que a gente já acumulou uma certa experiência que me permite aspirar a uma função dessa, a uma posição como essa. E em março de 2017 veio então um novo desafio. A senhora se licenciou da Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Como tem sido essa experiência, Tiesa? Foram 2 noites sem dormir, 2 dias também sem cochilar, porque foi uma decisão muito difícil. Eu sempre fui uma crítica das pessoas que ocupam um mandato eletivo e depois se afastam para ocupar, por exemplo, um cargo no executivo. Mas, por outro lado, eu também sou uma pessoa de partido. E no partido não prevalece só a sua vontade. A minha vontade. Foi necessário, naquele momento, que eu me afastasse da Câmara e para dar uma força lá mesmo, porque participei da elaboração do plano de governo e ali tinham muitas propostas para a cultura que nasceu desse grupo e seria muito mais fácil que a gente pudesse desenvolvê-las. É uma experiência muito interessante, completamente diferente do que eu já vivi aqui no Legislativo, mas ajuda muito nas minhas decisões lá no Executivo, porque a gente também sabe os limites que o Legislativo impõe nas nossas ações. Mas hoje já pode nos dizer qual é a sua preferência
Executivo ou legislativo? Eu falo que são tão diferentes que a gente não pode, mas cada qual tem seu encantamento, né? Mas eu pretendo voltar. Tudo que eu me propus a fazer lá já está bem encaminhado. Nós estamos finalizando alguns projetos que eu não gostaria de deixar apenas no encaminhamento. Eu queria consolidar. Então, assim que a gente conseguir fechar esta proposta, eu retorno para a Câmara, porque para cá eu vim pela confiança dos eleitores e eu não vou deixá-los a ver navios e eu vou cumprir meu mandato. Mesmo como secretária municipal de Cultura e Turismo, continua acompanhando as atividades aqui da Câmara Municipal de Araçatuba de perto? Olha, não tão de perto como eu gostaria, porque o tempo não me permite isso. Mas a gente acompanha, porque eu faço parte desse corpo, eu faço parte desta casa, então é minha obrigação acompanhar. E por outro lado, eu também acompanho, porque os assuntos que circulam por aqui nos interessam diretamente. Alguns, inclusive, nascem lá das nossas necessidades e são encaminhados para cá. Então, não seria, né, correto, nem interessante que eu não acompanhasse. Então, a gente acompanha direitinho, sempre, vez por outra, a gente acaba vindo também a uma sessão, dá uma passadinha, mas está sempre antenado no que ocorre nesta casa. Tiesa, 2 perguntas para encerrarmos essa entrevista. A primeira delas, como se sente por fazer parte da história dos 70 anos da Câmara Municipal de Araçatuba? Então, quando nós começamos, quando essa conversa caiu no colo, né, eu fiquei muito emocionada, porque eu sou uma pessoa, e aqui na Câmara eu já disse isso várias vezes, que dá muita importância para destacar esses momentos. Isso é a história. Isso fica aqui. Fica guardado, fica guardado, né? Eu sempre falo que uma geração constrói o caminho pelo qual a outra vai trafegar. Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente não comemora qualquer ano, a gente comemora alguns anos em especial. E 70 anos da Câmara é uma comemoração especial. E estar presente nessa parte da história, para mim, é uma honra muito grande. E a sua avaliação do papel desempenhado pelo Poder Legislativo de Araçatuba nessas 7 décadas de existência? Eu acho que aqui é tudo muito especial. A Câmara ganhou uma estrutura invejável. A Câmara de Araçatuba é forte, é sólida, presta bons serviços. O pessoal aqui tem um profissionalismo acima da média. Mas os olhos do Executivo, eu gostaria de vê-los mais na comunidade. Eu ainda acho que a Câmara, o Poder Legislativo, precisa chegar mais na população. E esse é um projeto que eu gostaria de desenvolver, caso pudesse um dia ocupar a presidência da Câmara, ou até, em retornando para cá, influenciar, para que as pessoas, a população, tome mais conhecimento desta casa, que além de representá-los, é a casa que faz as leis e que muda completamente a vida das pessoas, ou pode mudar, né? Então as pessoas precisam se aproximar mais da casa que as representa. Então é isso, só que eu acho que é uma coisa que é um desafio novo para esta casa. É um papel relevante, fundamental, né? Tiesa, muito obrigada pela sua participação no programa Câmara 70 anos. Eu que agradeço essa oportunidade de dividir aí momentos com gente tão habilidosa, com gente tão experiente e fazer mesmo parte desse momento que vai marcar a história da nossa cidade. O programa Câmara 70 anos de hoje recebeu a assistente social, jornalista, radialista e vereadora licenciada no exercício do cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo, Maria Tereza Assis Lemos Marques de Oliveira, a Tiesa. Obrigada pela sua audiência, nós voltamos na próxima semana.